Queridos, voltando aqui no Frente a Frente, estou recebendo aqui na nossa bancada o Calbi. Calbi de quê? Calbi Moraes. Porque nós conhecemos só por nome, diria que se fosse uma empresa, o nome fantasia, né? O nome razão social, Calbi Moraes. Isso. Calbi, você hoje é presidente da FAM, né? Ô, Davidson, explica para o nosso espectador. Inicialmente é uma honra estar participando do programa Frente a Frente, um programa competentemente comandado pelo meu amigo pessoal Davidson Costa. Hoje eu venho aqui para falar para vocês representando os movimentos associativos brasileiros. Eu estou o presidente da FAM, que é a Força Associativa Nacional, e a gente vem numa luta muito forte para se construir uma regulamentação específica para esse movimento, que é um movimento de muita representação no estado de Goiás e no Brasil. Na realidade, os movimentos associativistas já está previsto no Código Civil. No entanto, nós temos um embate pesado hoje de outro grupo que não tem interesse que esse movimento desenvolva, é isso? Ô Davidson, falar de associação não é novidade para ninguém, né? Certo. A associação ela está nos primórdios da organização da humanidade. A associação ela nasceu através da organização social, seja ela numa tribo indígena, seja ela numa manada de búfalos, que o objetivo da associação mesmo estando em figuras diferentes, o objetivo é o mesmo, né? Que é a proteção conjunta, a proteção mutualista. Quando o homem resolveu se juntar, o objetivo principal era a segurança que esse ajuntamento permitia para o homem. E assim também é no reino animal e aconteceu com a gente também, né? Hoje a associação, apesar de ser uma atividade que a gente pode dizer que é uma atividade que ela está na origem da organização social e na origem do ser humano, ela é uma atividade que ela vem recebendo alguns avanços. E a sociedade começa a se organizar através de associações com aquela mesma origem, que é a proteção coletiva. Mas hoje a gente acaba enfrentando... Mas eu quero voltar aqui que você vai explanar melhor essa questão. Ok. Calbi Moraes é de Belo Horizonte? Eu sou nascido na cidade de São Gotardo, que fica no interior de Minas Gerais. Correto. Hoje a FAM, eu moro em Belo Horizonte. A sede da FAM Nacional está em Belo Horizonte. Correto. Mas nós somos uma entidade com representação em vários estados no Brasil. Correto. Né? Hoje nós somos uma entidade de representação nacional. Essa forma mútua de associativismo específico na área veicular, porque nós sabemos que hoje a associação, como você mesmo disse, explanou aí, ela vem dos primórdios e etc e tal. Mas específico voltado para o movimento veicular. Desde que época, desde quando começou esse movimento? Tem quanto tempo esse movimento? Ô Davidson, a gente percebemos não, isso de fato aconteceu. A sociedade brasileira, ela houve um ganho econômico muito grande nos últimos 15 anos. Correto. E com esse ganho econômico, as pessoas adquiriram veículos. Né? E esses veículos, eles não tiveram uma oferta de um mercado tradicional que oferecia proteção, e aí as pessoas começaram a se juntar, isso próximo de 2005, e através de um movimento social surgiram as associações de socorro mútuo. Socorro mútuo. Para bem traduzir, porque quando a gente fala de mutualidade, de associação, às vezes aquela pessoa que está assistindo não tem muita vivência com os termos. Seria o quê? Um grupo de pessoas se unem e dividem as despesas, por exemplo, se um carro bateu, é isso? Explica direitinho para o pessoal. O socorro mútuo é uma sociedade associativa, correto, onde várias pessoas se juntam com o compromisso da solidariedade. Correto. Onde aquele grupo, se houver um acidente, ou se houver a necessidade de... roubo de um veículo. Um acidente, um roubo, ou a necessidade de amparar um associado, eles fazem, ou as associações fazem, através da solidariedade e do rateio entre os próprios associados. Correto. A associação, deixar isso bem claro, ela não existe um compromisso futuro, né? Correto. Nós nos juntamos no presente para reparar aquilo que já aconteceu. Correto. Tá? Então não existe promessa de recolhimento de valores para garantir nada do futuro. Inclusive, é isso que é o nosso ponto principal de debate,
que é nos afastar de qualquer outra conotação de atividade que não seja da conotação do associativismo. Correto. E eu tenho notado o seguinte, por exemplo, que as grandes instituições financeiras desse país não estão satisfeitas com esse movimento, né? Porque eles têm perdido muito mercado. Tô certo? Eu não vou dizer que perdem mercado, né? Uhum. Eu acho Até que... porque Goiânia, por exemplo, eu dou um exemplo aqui de Goiânia, esse programa vai para várias cidades do Brasil, inclusive Brasília e outras cidades. Goiânia, por exemplo, há pouco tempo tinha 500 mil veículos, hoje nós temos mais de 1.200.000 veículos, quase um por habitante, né? Goiânia tem quase 1,5 milhão de habitantes. Justamente. Né? Eu acho que não é que a gente tenha tantos opositores assim. Normalmente, quem cresce, aparece. E o movimento associativo, e vamos falar especificamente do estado de Goiás, é um movimento que vem de forma crescente, que vem alcançando a simpatia e a adesão de muitas pessoas no estado, e hoje isso representa muito, né? A gente faz até um comparativo, que há 15 anos atrás, o mercado tradicional de seguro, ele representava 20% dos veículos que rodavam na cidade, 20% tinham seguro. Os outros 80% não tinham nada. Não tinha nada por uma série de questões, né? Ou o preço do seguro não cabia no bolso do possível segurado, ou do cidadão, ou do consumidor, ou talvez o próprio mercado de seguros não tivesse a eficiência como canal de distribuição, né? Ou talvez o perfil do usuário não fosse interessante para esse mercado tradicional de seguro. E aí a sociedade, esses 80%, desassistidos, se organizaram através de associações e em Goiás especificamente nasceram grandes associações. Na realidade não é nem os 80%, esses 80% que estavam desassistidos, um grupo deles. Né? É isso aí. Eu acho que hoje, como esse movimento vem crescendo, acabou despertando o interesse e o desejo de se debater estatisticamente, hoje, por exemplo, as empresas que oferecem o seguro, as instituições financeiras tal que vendem seguro, o que elas representam num mercado tipo Goiás, por exemplo? Quantos por cento são... porque você falou que há 15 anos era em torno de 20%. Davidson, seria uma irresponsabilidade minha te responder um assunto que é um assunto que eu não domino. Eu acredito que isso não passa de 30%. Correto. Eu acredito que 30% da frota... Acredito, tá? Que mesmo sendo 20%, por exemplo, como a frota dobrou, é uma coisa muito grande, né? Eu estou dizendo para o mercado seguro. Porque esse grupo de pessoas desassistidas, hoje tem a oportunidade qual que é a diferença? Vamos resumir aqui. Qual a diferença hoje? Por que elas estão optando por isso? Esse grupo de pessoas, que são as pessoas que estão desassistidas, hoje elas têm uma opção. Né? Mas além da opção, eu acho que é fundamental que o usuário ou o associado que adere à proteção veicular tenha consciência do que está fazendo. Correto. Né? Se você perguntar para mim quem que é o garantidor da proteção veicular, é o próprio associado. E se você perguntar para mim quem que é o garantido, também é o próprio associado. Então, o associado, não existe dentro da associação a compra de um risco. A questão da pecúnia, por exemplo, eles estão pagando bem mais barato esse valor que ele está depositando como associado, o valor é bem inferior de um título comum de um seguro. Tô certo? Acaba sendo mais barato, né? Acaba sendo mais barato porque é menos burocrático, é menos pesado, não existe a intenção do lucro dentro da associação, então você tira a lucratividade, não existe canais de distribuição estabelecidos que também prevêem lucro. Então a associação é um ajuntamento através da solidariedade e que não prevê lucro, e talvez seja por isso, e também pela forma pontual da tratativa de cada evento, né? Cada processo é tratado pontualmente pelos departamentos das associações, talvez seja por isso que sai mais barato, tá? Mas é fundamental que as pessoas que aderem à proteção veicular saibam o que estão fazendo. Acaba que a pessoa que está associada, ela é bem mais assistida, né? Porque você tem um grupo menor associado, que ela trata você de frente a frente por exemplo, o presidente da instituição,
com a diretoria, quer dizer, já trata direto com o cliente, não tem aquele negócio de terceirizar, mandar, aquela oficina que arrumou meu carro, não gostei. Tipo assim, ele tem até a opção de... por aí, né? É por aí, porque o associado, se você perguntar quem que é a associação, a associação é o associado, né? E se você for procurar quem que é a pessoa mais importante no associado, é o associado. E a associação, por ela mesmo, existe associações hoje no estado de Goiás que tem números que passam de 10 mil associados, associações. Mas essas associações, mesmo tendo esses números, que são números grandes, elas conseguem cuidar de cada associado como um indivíduo único. E cuidando da relação, porque ele é o garantidor e ele é o garantido. A figura maior da associação é o associado. Exatamente. E ele não é um número. E diferentemente que isso acontece em outras atividades que a proposta é promover a proteção também, mas ele é considerado um número. Eu digo o seguinte, na associação você tem portas abertas, você circula dentro da associação, contrário, às vezes, em outras instituições. Agora o papel da FAM, por exemplo, estávamos falando de associado, associações, o papel da Força Associativa Nacional, que configuraria como uma confederação, vamos dizer nesse caso, dos entes federados, eu acredito que sim. Qual que é o papel dela hoje, por exemplo, junto às associações? Além de também fiscalizar aqueles que, os irresponsáveis, às vezes que criam uma instituição e depois deixam as pessoas a ver navio, tem esse papel também? Ô Davidson, a FAM ela nasceu através de a sociedade se organizou através de associações e essas associações, como foi dito agora, quem cresce aparece, quem aparece normalmente é combatido. Correto. Esse movimento, por ele ter alguma similaridade com o mercado de seguros e o mercado de seguros percebendo o crescimento desse movimento, iniciou um combate muito forte contra a proteção veicular. E esse combate, eles inicialmente iniciaram um combate de desmoralização, dizendo que era algo ilícito e mesmo assim a sociedade continuou abraçando o movimento associativo. Posteriormente, tentaram através de ações no judiciário, e nas ações no judiciário eu acho que foi o melhor momento nosso, porque foi naquele momento que a gente conseguiu demonstrar para o judiciário, consequentemente para a sociedade, do que se tratava a proteção veicular, o socorro mútuo e da sua legalidade. Na grande maioria dos processos, inclusive muitos deles de tribunal, nós fomos vencedores na definição do conceito da atividade. Os tribunais enxergaram e entenderam que a nossa atividade não é uma atividade oriunda do mercado de seguros, que mesmo havendo algumas similaridades, a entrega do benefício é uma entrega diferente, principalmente quando a gente trata a definição. A gente tem uma definição do seguro que, se você procurar nas cartilhas de seguro, você vai achar como definição que seguro é risco futuro incerto. Se a gente fosse fazer qualquer tipo de analogia, eu posso dizer que a associação é fato passado e certo. Porque nós nos juntamos para socorrer aquilo que já aconteceu. Nós nunca atravessamos a linha do presente pensando naquilo que é futuro, né? A necessidade de se agrupar, porque a união é a força. Você até parece que é um pouco antigo, né? Mas, de fato, uma andorinha só não faz verão, a união faz a força, né? E essa força que o modelo mutualista trouxe para os associados, que hoje é combatido, porque eles querem tentar acabar com essa atividade, a gente tem conseguido contrapor através da organização da FAM, trazendo as associações para engrossar o nosso caldo, trazendo as associações para o debate. A gente tem conseguido, falei das vitórias que nós tivemos no judiciário, mas hoje a gente caminha com competência e com muita disposição para se construir uma solução legislativa. Nós já temos 3 projetos de lei na Câmara dos Deputados, nós temos um projeto de lei no Senado e a gente tem conseguido alcançar a simpatia do Legislativo, e eu tenho certeza que em muito pouco tempo nós vamos conseguir grandes avanços. Perfeito. Eu queria agradecer a você, Calbi, pela presença aqui no nosso programa
e dizer que eu sou um filiado, inclusive, de uma das Sei. associações, dessas associações, e dizer que sou defensor dessa bandeira. Eu sei disso. Acredito que o Brasil precisa dessa modalidade. Os países grandes, os países avançados, todos eles têm essa modalidade como uma bandeira principal. Sem dúvida. E não de deixar só do capital especulativo, essa coisa toda. Não tem nada contra banco, instituição financeira, até porque eu uso muito banco. Eu também. Eles me emprestam dinheiro e tal. Mas nós temos a liberdade de associar, nós temos a liberdade de escolher como consumidor, de pagar mais barato, essa coisa toda. Então, acredito que é um movimento que não tem volta mais. Isso não tem. Isso é igual boiada quando estoura e não adianta você pôr a cerca que ela vai passar por cima. Ou seja, isso é um desejo da população. Né? Por mais que nós temos uma força contrária e tal, mas nós temos a Força Associativa Nacional que está defendendo essa bandeira. Eu acho que o direito de escolha, né? Isso. Seja ele em qual movimento, o direito de escolha é democrático, né? E se a gente quer exercer mesmo a democracia... que a bandeira não seja me agradável. Eu estava dando um exemplo aqui os meus princípios não permitem, por exemplo, eu participar de movimento como a GLS, a GLBT e tal. Mas nós temos que respeitar. Tem que respeitar. Nós estamos num país democrático de direito. Justamente. Né? E o seu direito não pode ser ultrajado de forma... O meu direito ele termina quando começa o seu. Né? Exatamente. E eu acho que é fundamental isso. Eu acho que a gente está... esse movimento ele não é um movimento que busca instigar a discórdia, instigar a briga. Eu acho que a gente quer reconhecer o socorro mútuo como uma atividade legal e que a sociedade tenha o socorro mútuo como uma opção e que o cidadão possa escolher. Na realidade, ela precisa ser só difundida e, em alguns aspectos, regulamentada, porque ela já é legal, né? Ela está prevista já existe a regulamentação do socorro mútuo, mas eu acho que carece até para a gente impedir que se faça conceitos pejorativos da atividade, quando se trata isso como algo ilegal, a gente tem uma regulamentação específica. Correto. A regulamentação específica eu tenho certeza que ela vai trazer mais segurança para os associados e mais segurança para as associações. Correto. Eu conversei aqui com o Calbi Moraes, presidente da Força Associativa Nacional. Eu quero te agradecer, Calbi, pela presença aqui no Frente a Frente. Ô, Davidson, uma honra. Precisou de mim, será uma honra estar com você. Quando vir a Goiânia, nós estaremos sempre em contato aqui falando. Bacana. Obrigado. Obrigado. Frente a Frente está no ar. Daqui a pouco eu volto com mais uma palavra ao seu coração.